E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais uma questão que foi trazida por um dos nossos colegas lá do grupo de WhatsApp. É uma questão da FUVEST de 1992, que diz o seguinte: no circuito da figura, essa figura aqui abaixo, o amperímetro e o voltímetro são ideais. O voltímetro marca 1,5 volt quando a chave está aberta. Fechando-se a chave, o amperímetro marcará quanto? Bem, vamos começar a destrinchar essa questão com alguns conceitos aqui, para fins didáticos, vamos explicar essa primeira situação que ele está falando, que o amperímetro e o voltímetro são ideais. Primeiro caso, o voltímetro ideal. O que significa um voltímetro ideal? É aquele cuja resistência interna do próprio voltímetro ela é tão grande que a gente pode dizer que ela é infinita comparado com todos os outros elementos do circuito. Então aqui nesse esquema aqui embaixo, nesse circuito, nós temos claro isso. Nós temos aqui um voltímetro que ele é ligado em paralelo com esse resistor R. Outro detalhe, o voltímetro, ele para medir uma diferença de potencial entre dois pontos, ele necessariamente precisa ser ligado em paralelo com o dispositivo ao qual nós queremos saber qual é a diferença de potencial. Então, se nós queremos saber qual é a diferença de potencial de um lado para o outro desse resistor aqui, ou a queda de tensão após a passagem da corrente entre um ponto e outro, nós precisamos ligar esse voltímetro em paralelo com esse elemento de circuito, tá ok? Por que o voltímetro ideal ele precisa ter uma resistência interna muito alta? Vamos imaginar aqui esse circuito. Temos aqui a fonte de tensão e uma resistência qualquer, pode ser a resistência interna do próprio gerador de tensão, certo? Então nós temos aqui uma corrente I que começa a circular no circuito nesse sentido, certo? O que acontece? Quando ela chega nesse nó aqui, ela tem duas opções. Ela necessariamente vai ter que se dividir numa corrente I1 para esse lado e uma corrente I2 para esse outro lado do ramo. Concorda? Só que o que acontece? No momento em que nós temos um voltímetro ideal, que é aquele que tem resistência tão grande que pode ser considerada infinita comparado com outro elemento do circuito, a gente lembra daquele macetinho que todo mundo fala, que a corrente elétrica ela é preguiçosa. Ela tende a percorrer o ramo do circuito que é mais fácil de ser percorrido. Então, se ela se depara aqui com um ramo que tem uma resistência elétrica altíssima, o que ela vai fazer? Ela não vai querer passar por aqui. Ela vai chegar e vai escolher passar integralmente por esse caminho, sem ela se subdividir aqui no ramo do voltímetro. Com isso, o voltímetro vai acabar não interferindo em nada nas propriedades elétricas do circuito, porque se não passar nenhuma corrente elétrica por aqui, certamente nós saberemos que a corrente toda está sendo transmitida ao resistor, e aí a gente pode utilizar o mecanismo do próprio voltímetro para calcular qual é a tensão entre esses dois pontos. Então essa é a razão pela qual no voltímetro ideal a resistência interna é infinita, ok? Já com o amperímetro ideal, acontece exatamente o oposto do que a gente viu para o voltímetro ideal. O amperímetro ideal é aquele que tem a resistência interna nula, praticamente zero, certo? E enquanto o voltímetro ideal ele era ligado em paralelo com o dispositivo ao qual que a gente queria medir a tensão, quando a gente fala de amperímetro, nós temos que ligá-lo em série com o dispositivo ao qual nós queremos saber qual a corrente que o percorre. Por que o amperímetro ideal ele deve ter a resistência interna nula? Porque o que acontece? A cada elemento que tem uma resistência definida, nós aprendemos pela lei de Ohm que existe uma queda de tensão. Concordam? Então, se eu tenho uma resistência nula, o que eu posso dizer? Que a queda de tensão também vai ser nula. Com essa queda de tensão sendo nula, nós podemos dizer que a corrente, no caso aqui, a queda de tensão no amperímetro sendo nula, por ele ter uma resistência praticamente igual a zero, acontece que a corrente elétrica ela permanece constante por todo o ramo em que ela flui no circuito. E isso é um elemento de não interferência do amperímetro. Então,
para a gente finalizar aqui, resumindo, voltímetro ideal, resistência interna infinita, ligado em paralelo com o circuito. Amperímetro ideal, resistência interna nula, ligado em série com o circuito. Bem, prosseguindo no enunciado, ele fala o seguinte, que o voltímetro, ele marca 1,5 volt quando a chave está aberta, a chave K, que seria essa aqui. O que acontece quando nós temos essa chave K aberta? Significa que nós temos isso aqui exatamente que o desenho mostra, uma interrupção nesse ramo da passagem de corrente do circuito. Ou seja, se aqui está aberto, significa que a corrente que iria passar aqui, ela é nula. Vocês concordam? Se não há contato, né, entre elementos de circuito, a corrente elétrica só pode ser nula naquele ponto. Tá ok? E outro detalhe que ele chama a atenção, que talvez seja o que traz a dificuldade da questão, a questão, quando a gente vê o enunciado e o desenho dela, a gente pensa logo de cara, ô questãozinha fácil. Entretanto, esse detalhe de como foi arranjado aqui o voltímetro, ele vai fazer uma diferença e a gente vai ter que interpretar alguns detalhes para matar essa questão. Depois que a gente resolver esse pequeno problema do voltímetro colocado aqui, a gente vai ver que ela se torna fácil. Entretanto, a gente precisa ter essa sacada, essa pegada para resolver a questão. E qual é o problema exato do voltímetro aqui que nos causa estranheza? Vocês lembram que a gente acabou de falar que o voltímetro ideal é aquele onde nós utilizamos ele ligado em paralelo com o elemento de circuito? Pois bem, a gente acha estranho aqui porque logo de cara a gente pensa que ele está ligado a nenhum elemento do circuito. Vejam que parece que ele está em série. Quando provavelmente a gente seria indagado qual a tensão, a queda de tensão ou a tensão entre os terminais desse resistor aqui. Aí a gente faria dessa forma a ligação do voltímetro. Entretanto, fugiu e muito essa lógica que é muito comum para a gente. E é isso que vai causar a dificuldade da questão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Bem, aqui ao lado eu reescrevi o circuito de forma que há algumas anotações importantes que a gente vai comentar um pouquinho. Vamos, por exemplo, chamar esse resistor que está ligado aqui à direita de resistor R1 e o outro que está aqui à esquerda de R2. Vamos imaginar o que aconteceria no circuito. Nós temos aqui uma fonte de tensão, que polo positivo para cima, então o sentido convencional da corrente é esse sentido anti-horário aqui, certo? Então ele sobe, ele vai vir percorrer esse resistor de 100 ohms, e aí ele se depara com esse ponto A, tá? O que está acontecendo aqui? Vamos imaginar direitinho. No momento que ele se depara nesse nó aqui, que a gente pode dizer também que é o ponto A, ele vai procurar descer por esse ramo. Só que ele encontra a chave aberta. Ou seja, nós já vimos isso. Significa que a corrente elétrica aqui vai ser igual a zero. Concordam? Porque não há contato, não há possibilidade de ultrapassar esse ramo. Por outro lado, né, nós sabemos que a corrente também tenderia a vir aqui para a esquerda. Concordam? Só que ela vai se deparar com um voltímetro ideal, que é aquele que a gente acabou de ver, que tem uma resistência elétrica infinita comparada com qualquer outro elemento do circuito. Uma resistência elétrica infinita praticamente tem o mesmo sentido prático do que um ponto do circuito em aberto, uma chave aberta, um interruptor desligado. Então, esse fato de ter uma resistência elétrica muito alta faz com que não haja também corrente passando para esse outro lado da esquerda. Vocês concordam comigo? Faz sentido, concordam? Então, nesse momento a gente chegou a um pequeno detalhe, que é o seguinte:
vamos definir alguns pontos a partir das considerações anteriores. Vamos passar a analisar tudo a partir da força eletromotriz. E, de fato, a gente sabe que temos um polo positivo aqui em cima e um polo negativo aqui embaixo. Então, nós podemos afirmar categoricamente que existe um ponto acima com potencial diferente do ponto de baixo. O ponto de cima nós vamos chamar de A e o ponto de baixo nós vamos chamar de B. Agora, nós vamos nos lembrar que pelo fato de chegando nesse ponto aqui, que a gente não precisa nem dizer ainda que é o A, nós já sabemos que esse aqui é o A. Vamos considerar esse ponto que já vimos que não haverá passagem de corrente nem para a esquerda, nem para baixo. O que isso significa? Significa que, no fundo do fundo, não há corrente também passando por esse resistor. Essa corrente supostamente que estaria passando por aqui, ela não existe porque houve a interrupção aqui nesse ponto. E isso faz com que, se não há corrente passando por aqui, nós podemos dizer que não há diferença de potencial entre este ponto e este outro aqui. Não há corrente ultrapassando esse resistor. Então, esses pontos aqui, eles têm o mesmo potencial e por isso podem ser chamados o mesmo ponto. Agora vamos passar a analisar o ponto B, que é a parte de baixo desse gerador, dessa força eletromotriz. Nós vemos o quê? Nós vemos que aqui temos o ponto B, aqui temos um amperímetro ideal, ou seja, ele não interfere em nada no circuito, né? Ele está ligado em série, de acordo com o que a gente sabe. Então a corrente que teoricamente viesse passar por aqui seria a mesma, de forma que não há nenhuma queda de tensão nele, então não há diferença de potencial entre os seus terminais. Então esse ponto B que temos aqui, ele é o mesmo ponto B que temos aqui. Como também aqui mais à esquerda nós temos apenas fio, ou seja, não há queda de tensão, nós podemos dizer que o mesmo potencial B aqui. Então B coincide em tudo aqui embaixo. E outro detalhe que nós temos é o seguinte: como nós vimos, não há corrente passando por esse ramo do circuito. Isso significa que assim como analisamos para R1, nós podemos dizer aqui para R2 que, pelo fato de não haver corrente passando, esse terminal ele tem o mesmo potencial que esse terminal, porque só há diferença de potencial, só há queda de tensão se corrente ultrapassar aquele elemento de circuito. Concordam? Então podemos dizer que esse ponto B ele equivale a esse ponto B aqui em cima. Com isso, pessoal, a gente verifica que naturalmente o voltímetro ideal com resistência interna infinita, ele é ligado em paralelo a determinado circuito. E, embora esses resistores eles tenham causado essa impressão de que havia algum erro, de que na verdade o voltímetro estava em série, nós vemos que ele acabou se tornando uma espécie de ligação diferente do que a gente está acostumado a ver, mas é como se não houvesse aqui esse resistor e nem esse outro resistor. E aí, o que vai aparentar para a gente quando a gente pensar nesse circuito? Eu vou reescrever aqui embaixo, tá ok? Para vocês verem melhor o que significa tudo isso que a gente acabou de deduzir. Bem, aqui abaixo acabamos de reescrever o que significa toda essa análise que nós tivemos aqui. Primeira coisa que a gente tem, definimos os pontos A e B do circuito, onde haveria uma diferença de potencial, certo? E nós temos também aqui definindo que os resistores R1 e R2, eles simplesmente eles são como se não existissem no circuito, porque não haverá corrente elétrica passando pelos seus terminais. Com isso, redesenhamos aqui, a partir da força eletromotriz, temos aqui A e B, certo? Como a gente viu aqui, a partir nossa fonte de tensão. E vimos aqui que um terminal, esse mais de cima aqui do voltímetro, coincide com A, e o outro terminal coincide com B, que coincide com todos esses pontos que estão ligados no outro lado da fonte de tensão.
Então, com isso, nós temos do outro lado do voltímetro o ponto B, conforme nós vemos aqui embaixo. E o que a questão fala para a gente? Ela fala que o voltímetro marca 1,5 volt quando a chave está aberta, certo? Então a gente poderia até desenhar também aqui, se quisessem, né? A chave aberta aqui, ó. Aí teria a chave K. Só que como ela está em aberto, ela não vai influenciar também em nada a questão. Então a gente simplificou ao máximo desta forma. E quando a questão fala que o voltímetro marca 1,5 volt, então a gente tem que logo de cara definir que a gente tem 1,5 volt, só que entre quê? Entre A e B, que é exatamente a diferença de potencial que existe entre um lado positivo e o lado negativo da fonte de tensão. Com isso, nós podemos dizer que há uma equivalência. Esse voltímetro, na verdade, ele está medindo o quê? Medindo qual o valor da força eletromotriz, qual o valor dessa bateria. E é exatamente igual a 1,5 volt. Tudo isso foi para ter essa sacada, de que o voltímetro ele está denunciando qual o valor da fonte de tensão. A questão poderia dizer que a fonte de tensão é 1,5 volt, ela preferiu não dizer, e a partir desse raciocínio de como que a corrente se distribui e os elementos vão saindo do circuito, e a partir daí a gente chega à conclusão dos potenciais para simplificar através desse outro circuito, o voltímetro, a leitura do voltímetro vai denunciar qual é o valor da fonte de tensão. E agora sim, nós vamos passar para a segunda parte final, que vai ser muito mais fácil da questão, que vai revelar quanto que o amperímetro vai marcar no momento que a gente fechar essa chave aqui. Ok? Então vamos lá. Bem, aqui nós temos agora sim desenhado o que acontece quando nós fechamos aquela chave K que estava aqui no meio. Simplesmente há um curto-circuito aqui. A gente ouve falar de curto-circuito como se fosse algo, ah, caramba, vai explodir, etc e tal. Não. Curto-circuito simplesmente é você ligar um terminal ao outro que não há nenhum outro elemento de circuito os separando. Ou seja, eu vou fazer com que não haja nenhuma diferença de potencial e fosse como se fosse um único fio aqui ligando. O que vai acontecer? A gente já sabe que a força eletromotriz é de 1,5 volt. Deixa eu só acertar aqui um detalhe aqui da camada para que a gente consiga escrever. Deixa eu ver. Opa, tá dando um probleminha. 1,5 volt, tá ok? Então, a gente vai ter aqui a corrente subindo, certo? Porque aqui temos o potencial positivo aqui, o negativo. E a gente vai ter ela percorrendo esse sentido, tá? A corrente chamar de I, e até que ela não se subdividiu. E aí ela chega nesse nó. Chegando nesse nó, ela tem duas opções. Ou ela vai descer, deixa eu só fechar aqui, ou ela vai descer para cá, eu vou chamar ela aqui de I1, ou ela vai seguir para a esquerda, e eu vou chamar de I2, aqui para esse outro ramo. Primeira coisa que a gente vai falar, vamos nos relembrar, o voltímetro é ideal, então a resistência elétrica dele é infinita. Isso significa que pelo fato da corrente elétrica ela ser preguiçosa, digamos assim, ela vai tender a ir para o outro ramo, ainda mais que o outro ramo não oferece nenhuma resistência, ela está ligada direto a um fio. Isso significa que a corrente I2, que passaria por aqui, ela é nula. O voltímetro ideal tem uma resistência muito grande, infinita. Isso faz com que todos esses elementos do circuito, quando eu fecho aqui a chave K, eles se tornem inexistentes para o circuito. Não haverá corrente passando por aqui e nós vamos desconsiderar, eliminar esses elementos do circuito. O circuito acabará se transformando somente nisso aqui, ó. Vai passar a ser basicamente isso aqui.
um amperímetro, vamos ter aqui 1,5 volt, temos uma resistência de 100 ohms aqui em cima, teremos agora o amperímetro ideal ligado e uma corrente no sentido anti-horário chamada I, ok? Então vemos que agora se transformou num circuito, somente essa pequena parte aqui, ó, se transformou num circuito série muito simples, onde nós temos os seguintes elementos: tensão total igual a 1,5 volt. Temos resistência total igual a 100 ohms. Daí, nós aplicamos diretamente a lei de Ohm. I é igual a V sobre R. A corrente total, tensão total, resistência total. A tensão nós vimos que é 1,5 dividido por a tensão 1,5 pela resistência de 100 ohms. Com isso, a gente sabe que I vai ser igual a 1,5 vezes 10 a menos 2. Vamos já considerar aqui logo de cara, pessoal. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode andar com duas casas decimais para a esquerda, já que estamos divididos por 100. Então teremos 0,0015. A vírgula estava aqui no 1,5. Então, só um detalhezinho, pessoal. Mais um pequeno erro aqui. 0,15. A vírgula estava aqui, entre 1 e 5. Ela andou duas casas para a esquerda, de forma que a gente tem 0,015 amperes. E isso, se a gente considerar em miliampere, que é 10 a menos 3, ou seja, nós teremos 15 miliamperes. E essa é a resposta da questão. Ok? Foi uma questão um pouco grande a resolução, mas porque a gente detalhou bastante coisa da teoria e a sacada que a gente teve, de forma que qualquer pessoa assistindo essa questão consiga acompanhá-la. Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê um like aí nesse vídeo. Se você gostou mais ainda e quer se antenar para quando tiver novos vídeos, por favor, subscreva o canal, curta o nosso canal. Também temos o blog ilhafisica.wordpress.com e temos também o Facebook Ilha Física. Comentem, compartilhem e interajam conosco. Acredito que a sua opinião, a sua interação vai tornar ainda muito mais rico o nosso aprendizado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.